Vamos essa semana aqui com temas escolhas. Escolhas. A gente vai falar entre a nossa responsabilidade e a soberania de Deus. Entre a nossa responsabilidade e a soberania de Deus. Por quê? Porque existe a parte de Deus e a parte do homem. O Senhor deu a nós o poder de fazer escolhas. Você pode escolher hoje fazer a sua vontade e pode escolher fazer a vontade de Deus. Você pode escolher buscar a vontade de Deus. Senhor, eu busco a tua vontade. Eu não sei qual é o caminho correto. Me dá, Senhor, discernimento. Me dá, Senhor, sabedoria. Eu faço do Senhor o meu auxílio. Salmo 146 fala que bem-aventurado o homem que faz do Deus de Jacó o seu auxílio. Então, você busca a direção do Senhor. Você pode escolher isso ou você pode escolher viver para a carne. Viver fazendo as suas vontades. Quando eu escolho viver uma vida de consagração ao Senhor, é quando eu me separo para Deus, em oração, em jejum. Todo cristão deve fazer aí, nem que seja 2 vezes por semana, um jejum. Consagração, sabe o que é? Você decidir viver uma vida consagrada a Deus. Consagração é você separar um tempo para Deus aí. Que é você, tipo assim, à noite ou em algum período na manhã, eu não vou mexer no WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram, eu não vou fazer outra coisa a não ser ficar com a minha família, separar esse tempo aqui com a minha família e orar e entender a palavra do Senhor e estudar a palavra do Senhor. Isso é o que? Escolher um caminho que conduz a vida. É buscar a direção de Deus para a tua vida. Muitas pessoas, aqui nós vamos falar de Sansão hoje. E Sansão, ele tomou um caminho precipitado. Ele foi precipitado demais. A palavra diz que ele viu uma mulher, já decidiu casar com ela. Ele era precipitado. Apesar dele ser cheio do Espírito Santo, ele não tinha discernimento. Ele não ponderava, não parava para pensar. Provérbios 19, ele fala isso, não é bom, 19:2 ele fala, não é bom agir sem refletir. E quem se apressa com os pés erra o caminho. Não é bom agir sem refletir. E quem se apressa com os pés erra o caminho. Então, a pessoa às vezes ela acha assim, não, porque eu tô com Deus, então a soberania de Deus vai me livrar. Não, tem escolhas que são tuas. São tuas. Você tem que escolher fazer o que é reto. Lógico que você vai buscar a direção do Senhor, mas você pode escolher um caminho que leva à morte. Você pode escolher, porque Provérbios 14:12 ele fala: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. No final conduz à morte. Então, às vezes a pessoa ela está escolhendo morte. Está escolhendo o caminho da carne, está escolhendo o caminho do pecado. Mas Deus não é responsável por aquilo que a gente tem responsabilidade. Deus tem os seus propósitos e Ele vai cumprir os seus propósitos e muitas vezes os propósitos de Deus não anulam as nossas escolhas, não anula a nossa responsabilidade. Ele vai cumprir dentro, muitas vezes, daquilo que você escolher. Então, você pode escolher um caminho árduo, um caminho de morte, como Sansão escolheu. Porque ele morreu, ele cumpriu ali o seu propósito, mas morreu muito antes. Ele poderia ter vivido muito mais com Deus, se ele tivesse o quê? Prudência, refletisse, pedisse a Deus discernimento, sabedoria. Então, olha só, em Juízes 14 ele fala assim, Sansão, o casamento de Sansão. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina. Consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Porém, disse ao seu pai, Sansão disse ao seu pai, consiga para mim, é ela que me agrada.
Então, olha só, ele foi muito precipitado. Ele foi escolhendo o caminho de morte, ele foi escolhendo o caminho de pecado, quando também ele deu lugar ali a Dalila, que seduziu ele. Então, Sansão, ele era um homem levado pelos seus impulsos, pelos seus desejos, mas não procurava se separar para Deus. Não procurava. Então, qual é a atitude e a escolha que eu e você deve fazer? Procurar se separar para Deus. Porque quando a gente não se separa para Deus e não vive uma vida consagrada a Ele, não jejua, não ora, não estuda as escrituras, provavelmente alguma hora a gente vai fazer escolhas aí que não glorifica a Deus. Mesmo estudando, mesmo buscando, a gente pode errar ainda. Imagina sem buscar, imagina sem se consagrar. Então escolha viver uma vida de consagração a Deus, uma vida que se consagra, uma vida que se separa, uma vida de jejum, uma vida de oração. Amém? E que o Senhor te dê graça, que Ele te ajude aí a viver uma vida e fazer escolhas que glorifiquem o nome do Senhor. Eu oro para que o Senhor coloque luz nas suas trevas e te ajude a viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida de consagração a Ele, em nome de Jesus.